Estudo Bíblico, livro de Apocalipse. Esse estudo foi feito pela missionária Edmeia Williams, com alguns acréscimos do Dr. Russell Shedd, do pastor Aloysio de Moraes Filho e da missionária Sandra Bivar Neves. Apocalipse 22. Há 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Os que conhecem e guardam a palavra da profecia, capítulo 1, verso 3. Os que morrem no Senhor, capítulo 14, verso 13. Os que aguardam a vinda de Cristo com vidas santas, capítulo 16, verso 15. Os convidados à ceia das bodas do Cordeiro, capítulo 19, verso 9. Os que participam da primeira ressurreição, capítulo 20, verso 6. Os que atendem às exortações deste livro, capítulo 22, verso 7. E os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, capítulo 22, verso 14. Versos de 1 a 5. Este rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro é a principal artéria da cidade santa. Ele ocupa a parte central, cortando a cidade. É a árvore da vida que está dos dois lados da margem do rio. Esse rio nos remete ao livro de Ezequiel 47, quando o anjo mostra a água que sai do santuário. A água que começa com um filete e se torna um rio caudaloso. A árvore da vida é uma única árvore. Ela está no singular, mas cobre toda uma região de uma a outra margem do rio, que é caudaloso. Essa árvore da vida é a árvore que produz vida eterna. Ela só havia sido mencionada em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, quando foi proibida a Adão e Eva. Depois da queda, Gênesis 3, 24, e agora é mencionada no último capítulo do Apocalipse. Essa árvore são os braços do Todo-Poderoso. Ela produz 12 frutos do Antigo Testamento, 12 tribos, 12 frutos do Novo Testamento, 12 apóstolos. E ela está ao longo do rio, porque no coração dela, no meio dela, está o Espírito, e as suas folhas servem para a cura. Isso significa que o Espírito da cura sai dela em abundância, porque o que mais tem nas árvores são folhas. Agora ela está disponível a todos os justificados. Os frutos e as folhas desta árvore simbolizam a transbordante abundância e a consumação da nossa salvação que Cristo trouxe na sua vida e morte por nós. João 10, 10. Toda a terra terá sido restaurada, mas a sede do governo será na Nova Jerusalém. Tanto em Ezequiel como aqui em Apocalipse, a árvore existe dos dois lados do rio, significando uma abrangência. O fruto do Espírito também é um só, abrangendo 9 virtudes. Assim também é a árvore da vida, e pelas suas folhas as nações e os povos serão curados. As folhas são medicinais. Verso 3. Nada será maldito. Acabou a maldição. O sentido literal da expressão servos o servirão é escravos prestarão culto a ele. No reino eterno, a plena sabedoria de Deus e de Cristo será aceita com júbilo, cumprindo-se o que está escrito em Mateus 6,10. Verso 4. Em toda a Bíblia se nega a possibilidade do homem pecador contemplar a face de Deus. Êxodo 33, 20. João 1,18. Mas nesse momento já estaremos totalmente limpos e libertos do pecado e poderemos contemplar a face do nosso Deus. Contemplaremos a face de Jesus em completa intimidade com o noivo, e sua presença será refletida em nós, pois o seu nome escrito em sua fronte
expressa tudo o que ele é. E nós seremos como ele é. Seremos do jeito que fomos criados, a imagem e semelhança de Cristo. Em Romanos 8, 29, vemos que Deus quer que todos os seus filhos sejam transformados conforme a imagem e semelhança de Cristo. O Espírito Santo vai nos transformando mais e mais, e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso modelo, Jesus. Verso 5. Não haverá mais noite, e isto nos lembra o que está escrito em João 1, 4 e 5. Quando Jesus disse que a vida estava nele e que a vida é a luz dos homens. Quando a luz resplandece nas trevas, estas não subsistem. Nenhum pecado oculto estará lá. Tudo estará na luz. Essa será a cidade dos redimidos. Versos 6 a 21. Versos 6 e 7. Estes versículos nos mostram que esse livro é um depósito sagrado com bem-aventuranças prometidas àqueles que leem, aqueles que ouvem e que guardam tudo sem deturpação. É uma mensagem especial de Deus para os últimos dias. Versos 8 e 9. João relata que quando viu e ouviu estas coisas, maravilhou-se com tudo isso e se prostrou para adorar a Deus, sem perceber que quem estava à sua frente era o anjo, e este o repreendeu. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, mas as visões foram transmitidas a João através de um anjo. João aqui é reconhecido como porta-voz de Deus, assim como os demais profetas. Verso 10. Ao contrário do profeta Daniel 12, 4, João recebe a ordem de não selar esse livro até o tempo do fim. Este livro é a revelação de Deus para toda a igreja em todas as gerações. Por isso devemos lê-la em voz alta, devemos ouvi-la, devemos pregá-la, devemos proclamá-la, devemos guardá-la no coração. A ordem é não selar, não calar. A igreja deve viver a expectativa purificadora da proximidade da segunda vinda de Jesus. Verso 11. Na medida em que o dia do cumprimento final das profecias do Apocalipse se aproxima, tanto mais difícil se torna uma mudança no coração das pessoas. O livro demonstra a dureza dos impenitentes. Temos visto isso acontecer. Vai ser como nos dias de Noé. Verso 12. Aqui Deus afirma que com ele está o galardão, conforme as promessas de Cristo para galardoar os vencedores e retribuir aos rebeldes conforme as suas obras. Verso 15. Fora ficam os cães, que são aqueles que se comportam como animais, que fazem sexo explícito, que gostam de imoralidade, que expõem o seu próprio corpo, que praticam sexo para os outros verem, seja na TV, nos filmes, em qualquer lugar. Esses são os cães. Quem assim procede chegou ao último grau da degradação humana. Verso 16. Aqui vemos qual é a intenção desse livro, a importância de sua mensagem e a necessidade de lermos e guardarmos essas palavras. Jesus se apresenta como descendente de Davi, da tribo de Judá, rei, mas também a brilhante estrela da manhã, a primeira luz que existe. Verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aqui é uma cena tremenda e linda do casamento, tal como foi anunciado no capítulo 19, quando é dito que são bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Voltemos à cena do livro de Gênesis. Quando Deus formou o homem, ele viu que Adão precisava de uma ajudadora. Então Deus colocou o homem para dormir e fez a mulher. Quando a noiva, Eva, estava pronta, Deus acordou Adão, entregou-lhe a noiva e celebrou o casamento.
A cena é a mesma nesse versículo, pois Deus é espírito. Chegará a hora em que o noivo Jesus estará ataviado e toda essa comunidade santa que foi comprada com o seu sangue e está entregue a Deus, será levada a ele pelo Espírito, que é Deus. Lembremos que Adão contribuiu com uma costela para ter a noiva, mas Jesus contribuiu com a sua vida toda na cruz para ter a sua noiva. É um apelo evangelístico do Espírito à igreja. Aqui vemos a noiva sedenta, desejando a presença eterna do seu noivo, mas esse tempo será encerrado. O convite para as bodas já foi feito e só aceita os que quiserem passar a eternidade com Jesus. Mateus 22, de 1 a 14. Os que anseiam pela vinda de Cristo. 1. O Espírito que inspira o profeta e ilumina a igreja. 2. A noiva, que é a igreja ataviada. 3. Os que têm sede de justiça. 4. Os humildes que reconhecem que não têm nenhum mérito próprio para receber a salvação. Versos 18 e 19. Este livro inspirado é para nosso eterno benefício e aviso. É a palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo. Portanto, não pode ser desprezada como palavras de homens, sem se lançar no arraial do inimigo e receber sua maldição. Verso 20. Esta oração traduz Maranata, que é uma palavra aramaica que se repetia na ceia regularmente na igreja primitiva. Apocalipse é um livro que deixa bem claro o lugar que Jesus foi preparar para nós. É um livro que repete 7 vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A última mensagem é: certamente venho sem demora. E a última oração é: vem, Senhor Jesus. É a igreja respondendo amém à volta do noivo. Que possamos receber esta mensagem que foi escrita para nós com tantas promessas maravilhosas e que o nosso coração se abra para beber desta fonte de vida.